Olá, que bom ter vocês conosco! Nós somos uma IA do Ponto Geek, Curadoria Humana por Gordo Geek. Hoje é 3 de junho de 2025 e hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tá super em alta no mundo das telecomunicações. As operadoras móveis virtuais, as famosas MVNOs. Pode parecer um nome meio técnico, né? Mas calma que a gente vai desmistificar tudo, o que são essas empresas, porque parece que tem tanta MVNO surgindo por aí. E o Brasil nessa história, como é que fica comparado com, sei lá, Estados Unidos, Europa? Exatamente. A ideia hoje é a gente entender como essas operadoras conseguem te dar sinal de celular sem ter uma única antena delas. Parece mágica, né? Total. Vamos ver como elas funcionam, como estão mexendo com as regras do jogo da telefonia móvel e, claro, dar uma olhada nas oportunidades e nos desafios desse mercado, tanto lá fora quanto aqui no nosso quintal. Perfeito. Então, vamos começar do comecinho mesmo. O que, afinal de contas, é uma MVNO? Como funciona esse negócio de oferecer serviços sem ter a estrutura física toda? Pô, pensa assim, ó. As MVNOs, elas basicamente alugam a estrada, sabe? A rede, as antenas, toda aquela parafernália das operadoras tradicionais, que a gente chama de MNOs, tipo a Vivo, a Claro, a TIM, aqui no Brasil. Alugam a rede. Isso, elas compram capacidade de minutos, dados, SMS, num volume grande, no atacado, sabe? E aí revendem esse serviço por consumidor final, mas com a marca delas. Ah, saquei. Então é como se eu alugasse, sei lá, a cozinha inteira de um restaurante super famoso para vender o meu próprio cardápio, um cardápio super especializado. Exatamente, ótima analogia, é isso mesmo. Elas não precisam fazer aquele investimento gigantesco de bilhões em construir torres, passar fibra, nada disso. Que legal. E isso abre porta para quem, então? Para muita gente. Permite que empresas que não são originalmente de telecom, tipo empresas de varejo, bancos, empresas de mídia, de tecnologia, permite que elas entrem nesse mercado de telefonia móvel. Faz sentido. E isso já existe há muito tempo? Já tem um tempinho, sim. Historicamente, elas surgiram lá fora, principalmente para aumentar a competição no mercado, sabe? Começaram muitas vezes com planos pré-pagos, mais simples, e depois foram ficando mais sofisticadas. Tipo quem, por exemplo? Tem algum caso famoso? Ah, sim. Um exemplo clássico é a Virgin Mobile. Lá no começo dos anos 2000, eles chegaram desafiando as operadoras tradicionais com planos mais flexíveis. Um marketing mais jovem, inovador para a época. Foi um marco. Bacana. Entendi a ideia geral. Mas aí me diz uma coisa. Toda MVNO é igual ou tem tipos diferentes? É tudo a mesma coisa ou tem, sei lá, sabores diferentes nesse mercado? Boa pergunta. Não, não é tudo igual, não. Existem níveis diferentes de independência, digamos assim. Como assim, independência? O quanto da operação elas controlam e o quanto elas dependem da operadora que aluga a rede. Aqui no Brasil, a Anatel define basicamente 2 modelos principais que espelham um pouco os modelos internacionais. Ah, é? E quais são? Tem a MVNO autorizada, que lá fora seria mais ou menos o equivalente a uma Full MVNO. Essa é a mais independente. Ela tem quase um cérebro de rede próprio, que a gente chama de core de rede. Um cérebro próprio? Uau! Ela gerencia muita coisa. Autenticação do usuário, cobrança, o billing, os serviços adicionais. Ela só aluga mesmo a parte física da rede, as antenas. Só que isso exige um investimento bem maior, né? Mas dá total liberdade para customizar o serviço. Entendi. Mais controle, mas mais caro. E a outra? A outra é a MVNO credenciada, que seria mais parecida com uma Light MVNO ou até um modelo mais simples. Essa é um meio termo ou às vezes bem mais simples mesmo. Meio termo? Como? Ela controla a marca, as vendas, o marketing, o atendimento ao cliente, mas usa bem mais os sistemas da operadora principal, como o sistema de cobrança ou core da rede. O investimento é bem menor. É um equilíbrio entre ter controle da sua marca e simplificar a operação. Ah, legal. E tem mais alguma? Tem modelos ainda mais simples, como o Branded Reseller, que é basicamente um revendedor com marca própria. Ele tem pouquíssima customização, é mais um canal de vendas mesmo. A barreira de entrada é bem baixa. Entendi. Só põe a marca e vende. Isso. E tem também um modelo que está crescendo muito, especialmente com a internet das coisas, que é o Service Provider, ou fornecedor de serviços. Nesse caso, o foco não é nem vender telefonia para o consumidor final, é a conectividade como parte de uma solução maior.
Pensa numa empresa de rastreamento de veículo ou de maquininha de cartão. A conectividade do chip é essencial para o serviço dela, mas é um meio, não o produto final em si, entendeu? É muito comum em IoT e M2M, Machine to Machine. Nossa, quanta variedade! Dá para escolher o quanto você quer se envolver e investir, né? Bem flexível. Exatamente. Cada modelo atende a uma necessidade e a um bolso diferente. E falando em variedade, como é que tá esse mercado lá fora, no mundo? Isso é uma coisa grande, relevante? Gigantesco. E não para de crescer. A gente está falando de um mercado global que, olha, em 2024 já valia coisa de 91 bilhões de dólares. 91 bilhões, nossa! Pois é, e a projeção é chegar a uns 172 bilhões de dólares até 2022. Isso dá um crescimento anual composto, o tal do KGR, de mais ou menos 8,3%. É muita coisa. Caramba, crescendo bastante. E quantas empresas são? Tem muita MVNU por aí? Tem sim. No final de 2022, os dados mais recentes que a gente tem consolidados mostravam quase 2.000 MVNOs ativas no mundo. Para ser exato, 1.986. Quase 2.000? Isso é mais que as operadoras tradicionais, né? Muito mais. É mais que o dobro do número de operadoras com rede própria. Mostra como o modelo virtual pegou mesmo. Impressionante. E onde elas estão mais fortes? Onde tem mais MVNO? A Europa lidera com folga. Lá tem mais de 1.000 MVNOs ativas. Tipo, mais da metade do total mundial. E em valor de mercado, eles representam uns 37%. E por que a Europa tá tão na frente assim? Principalmente por causa da regulação. Desde cedo, os reguladores europeus incentivaram a entrada de MVNOs para aumentar a competição, sabe? E os mercados lá já são mais maduros, o pessoal já está acostumado com essa ideia. Entendi. Faz sentido. E depois da Europa? Depois vem as Américas, incluindo América do Norte e Latina, com umas 380 MVNOs mais ou menos. E a Ásia vem logo atrás, com umas 320. Mas essas regiões também estão crescendo bastante. Legal. E o que está puxando esse crescimento todo no mundo? Por que tanta gente querendo ser MVNO? São vários fatores juntos, né? Primeiro, a demanda por dados móveis explodiu. Trabalho remoto, tudo virtual depois da pandemia, todo mundo precisa de mais internet no celular. É verdade. Segundo, as tecnologias novas, 5G, eSIM, o chip virtual, internet das coisas. As MVNOs geralmente são mais ágeis para adotar essas novidades e criar serviços em cima delas. Agilidade é chave, então. Com certeza. E terceiro, a especialização. As MVNOs são ótimas em achar e atender nichos que as operadoras gigantes acabam ignorando. Que tipo de nicho? Há de tudo. Comunidades de imigrantes, por exemplo. Tem MVNOs como a Labara, super forte na Europa, focada em chamadas internacionais baratas para quem mora fora. Ou MVNOs ligadas a bancos, oferecendo serviços financeiros junto com o plano de celular. Coisas assim. Que interessante essa coisa dos nichos. E vamos dar um pulo nos Estados Unidos. Como é que a banda toca por lá? É parecido com a Europa? Os Estados Unidos são um caso interessante. É o maior mercado individual em termos de valor e é bem maduro também. A estimativa para 2023 era de quase 28 bilhões de dólares. 28 bilhões? Uau! É. E continua crescendo, numa taxa de uns 7,5% ao ano. Já em 2019, eles tinham umas 139 MVNOs ativas, atendendo cerca de 36 milhões de assinantes. Elas operam usando as redes das 4 grandes de lá: AT&T, T-Mobile, Verizon e a Boost Mobile, que também usa as redes das outras. E quem são os grandes nomes por lá? Tem alguma MVNO gigante? Tem sim. A maior de todas, por muito tempo, foi a TracFone Wireless. Chegou a ter mais de 20 milhões de assinantes. Recentemente, ela foi comprada pela Verizon, uma das gigantes. Nossa, 20 milhões? Quase uma operadora grande aqui do Brasil. Exatamente. Mostra a força do modelo lá. Outra muito famosa é a Consumer Cellular. Eles são conhecidos pelo atendimento ao cliente, ganharam prêmios por isso por mais de uma década seguida. O foco deles é muito no público mais velho, o público sênior. Que legal esse foco no atendimento e num público específico. Sim, e tem outras grandes também, como a Cricket Wireless, que é a da AT&T, a Xfinity Mobile, que é da Comcast, uma gigante de TV a cabo e internet, o Google Fi, várias.
E tem alguma coisa diferente no mercado americano? Alguma característica especial? Uma coisa importante lá é a influência de programas do governo, como o Lifeline. Esse programa dá subsídio para serviço de telefone e internet para a população de baixa renda. Ah, interessante. E isso criou um mercado grande para MVNOs, que se especializaram em atender esse público do Lifeline. A TracFone, por exemplo, era muito forte nisso. Entendi. E a pandemia mudou alguma coisa por lá também? Mudou sim, acelerou ainda mais a busca por conectividade, né? E por planos mais flexíveis e acessíveis. MVNOs como a Cricket Wireless, por exemplo, responderam rápido lançando planos bem baratos, tipo um plano de $15. Foram ágeis nisso. Legal. Bom, demos uma boa olhada lá fora, agora bora para o nosso Brasil. Como é que a coisa funciona por aqui? É parecido? É diferente? Chegamos em casa. Então, o Brasil tem um cenário bem particular, com uma estrutura regulatória própria, definida pela Anatel. Como eu comentei antes, temos aqueles dois tipos principais, a autorizada e a credenciada. Certo, a autorizada é a mais independente, né? Que investe mais. Isso. Precisa de uma autorização direta da Anatel, gerencia mais coisas técnicas, como numeração de telefone, interconexão com outras redes, exige um investimento inicial bem mais alto. No começo de 2024, a gente tinha umas 16 autorizadas operando. E quem são elas? Tem exemplos? Sim, temos nomes como a Datora, a Surf Telecom, a NLT Telecom. São empresas que já estão há um tempo nesse mercado, principalmente no B2B. E a credenciada? É a mais simples? Exato. O modelo credenciado é bem mais leve. Funciona como um contrato de representação. A empresa se credencia junto a uma operadora tradicional, MNO, ou até mesmo junto a uma MVNO autorizada, que funciona como uma habilitadora. Habilitadora? É, uma empresa que oferece a plataforma e a conexão para outras empresas lançarem suas próprias MVNOs. A credenciada foca mais na ponta. Vendas, marketing, atendimento ao cliente. O investimento é incomparavelmente menor, e aí o número dispara. Em 2024 já eram 136 credenciadas. 136, nossa, bem mais que as autorizadas. Bem mais. Mostra como esse modelo mais acessível abriu o mercado. No total, então, tínhamos 152 MVNOs ativas no Brasil em 2024. E em termos de grana, de mercado e linhas? Estamos crescendo e rápido. O mercado brasileiro de MVNOs foi estimado em 1,76 bilhão de dólares em 2024. E a projeção de crescimento é boa, na casa dos 7,6% ao ano. Um crescimento parecido com o dos Estados Unidos, então. Sim, em termos percentuais. E em número de linhas, o salto foi impressionante. Em julho de 2024, a gente bateu a marca de 5,6 milhões de linhas móveis ativas de MVNOs. 5,6 milhões, isso é bastante coisa. É um número expressivo e representa um crescimento de 31% em apenas um ano. Foi um salto muito grande. 31%, uau! Mas, peraí, 5,6 milhões. Perto do total de linhas de celular no Brasil, que são centenas de milhões, ainda parece pouco, né? Qual a porcentagem disso? Exatamente aí que está o ponto-chave do Brasil. Você tem toda a razão. Esses 5,6 milhões representam apenas 2,2% do total de linhas móveis do país. Só 2,2%? Nossa, é bem baixo comparado com outros lugares, imagino. Bem baixo. Em muitos países da Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, essa taxa de penetração das MVNOs passa fácil dos 5%, chegando a 10%, 15% ou até mais em alguns mercados. Então sim, aqui no Brasil ainda tem um espaço gigante para crescer, principalmente no mercado consumidor, no varejo. Entendi. Mas se a participação no total é pequena, onde é que está a força dessas 5,6 milhões de linhas? Onde elas estão concentradas? Ah, e aqui vem a enorme diferença do Brasil em relação ao resto do mundo. O nosso mercado de MVNOs é massivamente focado em soluções B2B, Business to Business. E dentro do B2B o foco principal é a internet das coisas, IoT, e a comunicação M2M, Machine to Machine. Sério? Foco em conectar coisas, não pessoas.
Exatamente. Dos 5,6 milhões de acessos de MVNOs, impressionantes 4,7 milhões são chips M2M. Isso dá 84,2% do total. 84%? Caramba! Isso é totalmente diferente do cenário americano que você descreveu, focado no consumidor. Completamente diferente. Lá fora, o grosso do mercado MVNO é voltado para o consumidor final, B2C, para a pessoa física. Aqui no Brasil, o motor principal são as empresas conectando seus dispositivos. Maquininhas de cartão, rastreadores de veículos, medidores inteligentes de energia ou água, equipamentos no agronegócio. Que doideira! E quem lidera essa área de M2MOT aqui? São aquelas autorizadas que você mencionou? Principalmente. A Datora, por exemplo, é uma líder histórica nesse segmento. Já tinha 1,5 milhão de linhas M2M no início de 2022 e cresceu para mais de 2,6 milhões depois. A Surf Telecom também é muito forte, com quase 1 milhão de acessos. E a NLT Telecom é super especializada em soluções IoT, usando não só rede celular, mas também outras tecnologias como o LoRaWAN. E tem mais gente entrando nisso, tipo empresas de outros setores. Sim. Vemos bancos, por exemplo. O Banco Inter lançou a Intercel, que é uma MVNO. Eles usam a Surf Telecom como habilitadora, no modelo credenciado, para oferecer serviços para os seus clientes. Tem outros bancos e fintechs explorando isso também. Entendi. Mas por que esse foco tão gigantesco em IoT aqui no Brasil? O que explica essa nossa vocação para conectar coisas? Olha, tem algumas razões. Primeiro, as oportunidades são enormes em setores-chave da nossa economia, que demandam conectividade em larga escala. O agronegócio, que é gigante aqui, logística e transporte com rastreamento de frota, o setor financeiro com as maquininhas, automação industrial. Faz sentido. Setores que precisam muito de M2M. Exato. E segundo, o próprio governo e a Anatel veem as MVNOs, especialmente as focadas em IoT, como uma forma importante de levar conectividade para áreas mais remotas, para o campo, onde as redes tradicionais às vezes não chegam com a mesma capilaridade ou com soluções tão específicas. Há um certo incentivo regulatório e estratégico para isso. Muito interessante essa dinâmica brasileira, mas aí, falando em entrar nesse mercado, parece promissor, né? Mas quanto custa para virar uma MVNO no Brasil? Imagino que não seja barato, principalmente para ser uma autorizada. E a diferença é brutal, dependendo do modelo que você escolhe. Para ser uma MVNO autorizada daquelas tradicionais, o investimento é bem alto. Pesado mesmo. Alto quanto? Tipo, milhões? Milhões, sim. Só para começar, tem a taxa de integração, o chamado Setup Fee, que você paga para a operadora dona da rede. Isso pode variar de uns 2 milhões se for com a TIM ou Vivo, até 5 milhões, 8 milhões ou mais com a Claro, dependendo da negociação. 8 milhões só para começar a conversa, uau! E não para por aí. Você geralmente precisa apresentar garantias financeiras ou se comprometer com um volume mínimo de receita para a operadora. Isso pode significar mais alguns milhões por ano. A TIM, por exemplo, falava em algo a partir de 4,5 milhões por ano. A Claro, valores que começavam em 1,2 milhão no primeiro ano e subiu rápido para mais de 8 milhões anuais. Caramba! É muito dinheiro! E ainda tem os custos do dia a dia, né? Com certeza. Tem os custos variáveis que você paga por uso, uma mensalidade por cada usuário ativo na casa de R$ 2 a R$ 3, um custo por cada SMS enviado, uns 0,05 a 0,07 reais, por minuto de voz, 0,04 a 0,06 e principalmente pelo tráfego de dados cobrado por megabyte, algo entre 0,0025 e 0,008 mais ou menos. Parece pouco por mega, mas com volume de dados hoje... Exato, isso escala rápido. E some a tudo isso os custos operacionais próprios da MVNO. Desenvolver ou contratar sistemas de gestão, montar equipe, marketing, vendas. O investimento inicial para uma autorizada vai fácil para casa dos muitos milhões de reais. É para poucos. Entendi. Realmente, é um jogo para gente grande. Mas e o outro modelo, a credenciada? Aquela mais simples... É mais acessível mesmo. E a história muda completamente. O modelo MVNO credenciada, que muitas vezes funciona como um white label,
É muito, mas muito mais acessível. Mais acessível quanto? Milhões também. Que nada. O investimento inicial aqui cai drasticamente. A gente está falando de valores na casa dos milhares de reais para começar. Milhares? De milhões para milhares? Que diferença absurda! Como isso é possível? É possível porque você não precisa desenvolver toda a infraestrutura de sistemas do zero. Você usa plataformas prontas oferecidas por aquelas empresas habilitadoras que eu mencionei, as MVNs e MVNAs, como a própria Surf Telecom, ou outras como Performa, TIP Brasil. Elas já têm a conexão com as operadoras grandes e oferecem a plataforma tecnológica pronta para você plugar a sua marca. Nossa, isso muda tudo. É tipo um plug and play para virar operadora? Quase isso. Simplifica demais, o tempo para lançar a operação também é muito menor, coisa de uns 3 meses mais ou menos. E os custos operacionais do dia a dia são bem mais baixos, porque você compartilha a infraestrutura da habilitadora. E como a credenciada ganha dinheiro? Ou melhor, como funciona a relação com a habilitadora ou a operadora principal? Geralmente, a remuneração da credenciada é um percentual da receita líquida que ela gera com os clientes dela. Esse percentual varia, claro, mas pode ficar entre 6% a 11%, se for direto com a Claro, por exemplo, ou talvez 10% a 18% com a Vivo, dependendo do acordo. A habilitadora fica com o resto para cobrir os custos da rede e a margem dela. Entendi. Então o risco é bem menor, mas a margem por cliente também acaba sendo menor que a de uma autorizada, imagino. Exato. Menor risco, investimento inicial baixo, entrada rápida no mercado, ideal para testar um nicho ou para empresas que já têm uma base de clientes e querem agregar um serviço móvel. Nossa, esse modelo white label parece perfeito para um monte de gente. Tipo provedores de internet e ISPs que já têm cliente de banda larga fixa, né? Perfeito para eles. É uma forma de criar receita recorrente nova, expandir o portfólio de serviços, combo com móvel, fidelizar o cliente que já tem, aumentar o valor médio por cliente, o ticket médio, e com margens que podem ser bem interessantes comparadas a outros serviços. Faz todo sentido. Essa diferença de custo é realmente um divisor de águas. E falando em tecnologia, a gente mencionou 5G, eSIM, IoT. Como essas tecnologias estão, na prática, impactando o negócio das MVNUs? Elas ajudam mesmo? Ajudam demais. São verdadeiros catalisadores para a inovação e para o crescimento das MVNUs. Pega o 5G, por exemplo. Mais velocidade, né? Sim, muito mais velocidade, claro. Mas, para o modelo MVNO, o 5G traz algo ainda mais interessante. O fatiamento da rede, ou Network Slicing. Fatiamento? Como assim? Imagina que a operadora dona da rede pode fatiar a rede 5G dela em várias redes virtuais independentes. Cada fatia pode ser configurada com características específicas. Uma com latência ultra baixa para a indústria 4.0, outra com banda super larga para streaming de vídeo 8K, outra otimizada para conectar milhões de sensores IoT com baixo consumo de energia. Uau, redes customizadas sob demanda. Exato. E as MVNOs, por serem mais ágeis e focadas em nichos, podem contratar essas fatias específicas para oferecer serviços super inovadores que talvez a operadora grande não focasse. Pensa numa MVNO focada em gamers, contratando uma fatia de baixa latência, ou uma focada em telemedicina com alta confiabilidade. Abre um leque enorme. Já tem exemplos disso lá fora, como a Cellcom na Malásia, usando slicing para MVNOs. Que demais! O 5G não é só rápido, é inteligente também. E o eSIM? O chip virtual, o eSIM, é outra revolução, especialmente para MVNOs. Ele elimina a necessidade do chip físico, o plásticozinho que a gente insere no celular. E qual a vantagem disso? Várias. Primeiro, reduz custo operacional para MVNO. Não precisa fabricar, estocar, distribuir chip físico. Segundo, melhora muito a experiência do cliente. A ativação do plano pode ser feita remotamente, na hora, só lendo um QR Code ou baixando um perfil. Fica muito mais fácil tocar de operador ao ter múltiplos planos no mesmo aparelho. Ah, isso é ótimo. Adeus ter que ir na loja ou esperar o chip chegar pelo correio. Exatamente. E pensa na utilidade disso para turistas, que podem ativar um plano local assim que chegam no país. Ou para conectar dispositivos IoT, que ficam em lugares remotos ou de difícil acesso, não precisa ir lá trocar o chip. Para o Brasil, com nosso tamanho continental, o eSIM facilita muito levar conectividade para todo canto sem depender de distribuição física. Verdade.
O eSIM parece perfeito para o cenário brasileiro de IoT que a gente falou. Com certeza. E por último, mas não menos importante, a inteligência artificial, IA e a automação. Como a IA entra nessa história? Em tudo. Desde otimizar a operação da própria MVNO, prevendo demanda de rede para negociar melhor com a operadora parceira, até melhorar o atendimento ao cliente com chatbots mais eficientes. A IA pode ajudar a detectar fraudes, analisar o comportamento do usuário para personalizar ofertas e planos, a prever quando um cliente pode querer cancelar o serviço, o churn, e agir antes. Para MVNOs, que geralmente têm equipes mais enxutas, usar IA para automatizar e otimizar processos é essencial para competir. Nossa, IA em tudo mesmo. E no Brasil, com esse foco em IoT, a IA deve ajudar a analisar os dados que vêm dos dispositivos, né? Exato. Agregar valor aos dados coletados pelos sensores IoT é um caminho enorme. Análise preditiva de manutenção em máquinas, otimização de rotas na logística, análise de dados na agricultura de precisão. A IA transforma o dado bruto do chip M2M em inteligência por negócio do cliente da MVNO. Fantástico! A tecnologia realmente está abrindo muitas portas. Mas, como nem tudo na vida são flores, vamos falar dos perrengues. Quais são os maiores desafios para uma MVNO, seja aqui ou lá fora? Desafios existem e não são poucos. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é a dependência da rede da operadora parceira. Como assim? A qualidade não é a mesma? A qualidade da cobertura e do sinal em si deveria ser a mesma, porque a rede física é a mesma. Mas a MVNO não controla a expansão dessa rede, nem a manutenção, nem a implementação de novas tecnologias. Se a rede da parceira tiver problemas numa região ou demorar para implementar o 5G, a MVNO sofre junto e não pode fazer muito a respeito. Às vezes, os acordos podem até limitar o acesso da MVNO a certas tecnologias mais novas da rede principal. Entendi. Fica meio refém, né? Um pouco. Outro desafio enorme é o reconhecimento de marca e a aquisição de clientes. Competir com as gigantes que investem bilhões em marketing e já têm marcas super estabelecidas há décadas é muito difícil e caro. Construir uma marca forte do zero exige tempo e dinheiro. Imagino a dificuldade de convencer alguém a trocar uma marca conhecida por uma MVNO nova que ninguém ouviu falar. Exatamente. O custo para adquirir cada novo cliente pode ser bem alto. E a gente vê uma tendência de consolidação no mercado, onde as operadoras grandes acabam comprando as MVNOs de maior sucesso, como a Verizon fez com a TracFone nos Estados Unidos. Isso dificulta ainda mais a vida das independentes. E como as MVNOs lidam com isso? Muitas vezes focando naqueles nichos que a gente falou. Ao invés de tentar brigar de frente no mercado de massa, elas se especializam num público ou num serviço muito específico, onde conseguem construir uma reputação e uma base de clientes fiéis. A Lebora, com imigrantes, a Consumer Cellular, com idosos. O foco ajuda a construir a marca naquele segmento. Faz sentido. Nicho como estratégia de sobrevivência e crescimento. E tem mais algum desafio grande? Sim, a questão da escalabilidade e das limitações de crescimento. Por mais que um nicho seja bom, ele geralmente tem um teto de crescimento. E os próprios acordos com as operadoras MNOs podem ter cláusulas que limitam o volume de tráfego ou o número de clientes que a MVNO pode ter para não canibalizar demais o negócio da própria MNO. Além disso, a capacidade de investimento de uma MVNO para expandir ou inovar é quase sempre menor que a de uma gigante. Entendi. São limitações inerentes ao modelo, né? São, sim. Exige uma gestão muito boa e estratégias inteligentes para superar esses obstáculos. E falando em estratégias, como as MVNOs ganham dinheiro além da mensalidade básica do plano? Elas conseguem diversificar? Com certeza. A diversificação é fundamental. Elas buscam oferecer serviços de valor agregado, SVAs, junto com o plano. Coisas como armazenamento na nuvem, antivírus, acesso a plataformas de streaming, seguros. Tipo um combo, né? Isso. Outra estratégia forte são as parcerias. MVNO se associando a programas de fidelidade de outras empresas, a clubes de futebol, a varejistas, para oferecer benefícios exclusivos para os clientes daquela marca ou grupo. A Laika Mobile, que mencionei antes, focada em chamadas internacionais baratas, é um ótimo exemplo de especialização que gera receita. E tem soluções que ajudam a lançar uma MVNO mais fácil, além do modelo credenciado. Sim.
Tem surgido muitas empresas que oferecem soluções MVNO em A-Box. São plataformas tecnológicas completas, geralmente na nuvem, que cuidam de quase tudo. Billing, CRM, conexão com eMenor. Empresas como Plintron, Alepo, Gigs são exemplos. Isso simplifica muito o lançamento e a operação, e é um mercado que também está crescendo bastante. Deve passar de US$ 1 bilhão até 2029. MVNO numa caixa. Que prático. E as estratégias de preço? É sempre focar no mais barato? Não necessariamente. Tem MVNOs que focam sim no baixo custo para competir pelo bolso. Mas tem outras que vão para o lado oposto, focando em qualidade de atendimento e serviços premium, como a Consumer Cellular nos Estados Unidos que a gente falou. Elas cobram mais caro, mas entregam um valor percebido maior para o nicho delas. A flexibilidade do modelo permite desde planos super básicos até ofertas mais sofisticadas. O Google Fi nos Estados Unidos, por exemplo, tem um modelo inovador que alterna entre redes Wi-Fi e redes celulares de diferentes operadoras para dar sempre a melhor conexão e um preço justo. Bem legal essa variedade de abordagens. Bom, já entendemos o presente. Agora, bola de cristal. Para onde você acha que esse mercado de MVNOs vai? Quais são as tendências para o futuro? Olha, tem muita coisa interessante acontecendo e por vir. Uma tendência muito forte é a convergência setorial. Convergência. Como assim? Telecomunicações se misturando cada vez mais com outros setores da economia. A gente já viu exemplos. Bancos virando MVNO, Intercel, varejistas como a Magalu com MagaPlus e empresas de mídia. No futuro, a gente deve ver isso se intensificar. Empresas do setor automotivo oferecendo conectividade embarcada nos carros através de modelos MVNO. Empresas de streaming de vídeo incluindo um plano de dados no pacote. A conectividade vai virar um ingrediente essencial em ofertas de todos os tipos de empresa. Nossa, faz sentido. A conectividade como base para tudo. Exato. Outra tendência clara é a expansão geográfica. Os mercados maduros como Europa e OA continuam crescendo, mas o potencial maior agora está nos mercados emergentes. Aqui na América Latina, na África, no Oriente Médio, onde a penetração móvel ainda está crescendo e a regulação está começando a facilitar a entrada de MVNOs. Empresas brasileiras de MVNO, por exemplo, podem começar a olhar com mais carinho para os nossos vizinhos da América Latina. Interessante essa possibilidade de exportar o modelo. E tecnologicamente, o que mais vem por aí? A integração com outras tecnologias emergentes vai ser chave. Edge Computing, por exemplo, que processa dados mais perto do usuário ou do dispositivo, vai ser fundamental para aplicações de baixa latência que o 5G promete, como carros autônomos ou realidade aumentada industrial. As MVNOs podem se aliar a provedores de Edge para oferecer soluções completas. Edge e 5G juntos. Sim. Outras tecnologias, como blockchain, podem aparecer para coisas como gerenciamento seguro de identidade digital ou micropagamentos em IoT. E, claro, realidade aumentada e virtual, AR, VR, que demandam muita banda e baixa latência, podem ser um campo fértil para as MVNOs criarem experiências imersivas específicas. O futuro parece bem conectado e misturado. E tem alguma outra tendência mais conceitual, digamos? Sim, acho que a questão da sustentabilidade e do impacto social vai ganhar mais peso. MVNOs podem se posicionar como opções mais verdes ou com um propósito social mais claro, focando em inclusão digital, apoiando comunidades locais, usando energia renovável em suas operações, mesmo que virtuais. Pode ser um diferencial importante para atrair consumidores conscientes. Bacana! Sustentabilidade chegando forte também nas telecoms. Com certeza. Que jornada, hein? Passamos por tudo, do conceito básico de alugar rede até as tendências de convergência com blockchain. Fica muito claro que as MVNOs não são só uma modinha, né? Elas são uma força real que está transformando o jeito como a gente pensa e consome telecomunicações, trazendo mais competição, muita inovação e opções bem mais personalizadas para o bolso e para a necessidade de cada um. Sem dúvida nenhuma. A gente viu o crescimento global expressivo, né? A liderança da Europa, muito por causa da regulação. Vimos a maturidade do mercado americano, bem focado no consumidor final, brigando por preço e atendimento. E aí, a gente contrastou com um caminho muito particular do Brasil,
É verdade, o Brasil é um caso à parte mesmo. Sim, com essa especialização fortíssima em IoT e B2B, conectando máquinas e processos em setores-chave da nossa economia. Mas, ao mesmo tempo, com aquele potencial enorme ainda não explorado no varejo, no consumidor comum, já que a penetração ainda é baixa. A tecnologia como 5G com slicing, eSIM facilitando tudo, e a IA otimizando, só vai acelerar essa transformação toda. E os novos modelos, como o White Label super acessível e as soluções MVNO na Box, estão democratizando a entrada nesse mercado. Super interessante mesmo ver como, apesar daqueles desafios que a gente falou, depender da rede da parceira, a briga para construir marca, a agilidade e a capacidade de focar em nichos permitem que essas empresas não só sobrevivam, mas prosperem e inovem. Exatamente. E fica aqui talvez uma reflexão final, uma provocação para quem está nos ouvindo. Com a conectividade se tornando algo tão básico, tão essencial quanto a eletricidade no nosso dia a dia, e com a entrada nesse mercado de tela ficando tão mais fácil para empresas de literalmente qualquer setor, através desses modelos de MVNOs mais acessíveis que a gente discutiu, que tipos de serviços e experiências integradas, que hoje a gente nem consegue imaginar direito, podem surgir nos próximos anos dessa mistura toda? O que acontece quando o seu banco, o supermercado, a sua plataforma de streaming, todos eles também são a sua operadora de celular de um jeito ou de outro? Nossa, é verdade. Abre um universo de possibilidades que a gente nem começou a arranhar. Fica aí a pergunta no ar. E aí, pessoal, curtiram essa nossa análise profunda sobre o universo das MVNOs? A gente fuçou bastante nas fontes para trazer tudo isso para vocês. Esperamos que sim. Se você gostou, se aprendeu alguma coisa nova hoje ou se ficou com alguma dúvida, alguma pulga atrás da orelha com essa provocação final, deixa aí seus comentários, a gente adora saber o que vocês pensam. E não se esqueça de curtir e compartilhar este material com quem você acha que também pode se interessar por esse mundo das telecomunicações e da tecnologia. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esses mergulhos profundos para vocês. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.